ótimo dia pra você. Sextou, amores! Ô, delícia! Estamos iniciando mais Mulher de Hoje com oferecimento de Uni20. Você no comando de seu futuro. São mais de 30 cursos nas modalidades EAD e presencial, sem perder a qualidade de ensino e o preço justo que você merece. Informe-se acessando o site e saiba quais são esses cursos. www.uni20.edu.br. Vamos à mensagem? Bora lá. Vamos dar a música para a gente dar aquela baixada, aquela relaxada, permitindo que a música adentre no nosso coração, penetre em todas as nossas células e que nos transmita muita leveza no dia de hoje. Porque a mensagem de hoje, ela fala-nos sobre a importância de ter coragem para mudar. Na vida, não temos como ter certeza absoluta de nada. A única coisa que podemos garantir que irá acontecer para todos é a mudança. Para perceber isso, basta olhar ao seu redor e então verá que as pessoas, a natureza, os lugares, os sentimentos, tudo está constantemente se transformando. Embora isso seja natural, é fato que passar por grandes mudanças pode ser, sim, assustador em um primeiro momento. Contudo, é importante ter coragem para seguir adiante, pois é mudando que se evolui. Um ponto importante em relação às mudanças é que existem aquelas que acontecem sem que possamos controlar e outras que dependem de nós para acontecer. A perda de um ente querido, por exemplo, promove uma transformação que é inevitável e cabe a nós aceitar. Por outro lado, a insatisfação com a carreira ou com um relacionamento amoroso são situações que demonstram uma necessidade de renovação, mas que cabe ao indivíduo tomar uma atitude para concretizar o seu desejo. Ter coragem para mudar é importante, porque apenas você pode fazer isso por si mesmo. Se ficar esperando que as coisas aconteçam sozinhas, irá desperdiçar os seus dias deixando de viver a realidade que gostaria, ou pior, vivendo de uma forma que não deseja. É claro que mudanças trazem um certo desconforto, porém é através dela que poderá crescer, se desenvolver e evoluir. Como bem disse o grande Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. Pensem nisso. O grande gênio Albert Einstein disse certa vez que é uma grande demonstração de insanidade fazer sempre as mesmas coisas e esperar obter resultados diferentes. Então, partindo deste princípio, faz mais sentido ter medo de ficar parado do que de agir e fazer as coisas acontecerem. Entretanto, sabemos que nem sempre é simples lidar com o novo, um desconhecido. Agora, se você deseja realizar uma mudança em seu mindset e descobrir como ter coragem para transformar a sua vida, colegas, eu te convido a assistir ao programa Mais Mulher de Hoje, que tem a participação do médico psiquiatra Dr. Braulio Tércios Escobar. A gente vai para o pequeno intervalo e na sequência a gente volta com o Dr. Braulio, que já está aqui conosco desde cedo. Não saia daí não, que o Mais Mulher está apenas começando. Sextou! Mulheres perdem a hora, mulheres pedem pra olhar. Olá, estamos de volta com oferecimento de supermercados De Pieri, atacadista e varejista. Olha, aproveita o fim de semana que tem ofertas todos os dias, mas este fim de semana ofertas especiais. Como sempre, né? 3 supermercados De Pieri em Tubarão, bairro Oficinas, Fábio Silva e Vila Esperança.
Como é que você está se sentindo em relação a todas essas mudanças que acontecem no dia a dia na nossa vida, na sua vida? Como que você lida com as suas mudanças, com essas mudanças na sua vida? Mas olha, a gente precisa estar sempre evoluindo. O problema é quando a gente para no meio desse caminho com medo de avançar, não sabe se avança, se recua. É aquele ditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É assim. Ele está aqui conosco, o Dr. Braulio Tércio Escobar, psiquiatra, que sempre colabora com a gente com temas bem relevantes, importantes para nossa comunidade, para todos que nos assistem nesse mundo aí afora, né, gente? Até porque o programa fica salvo no Facebook. Bem-vindo, querido. Bom dia, Cibele. Obrigado pelo convite. Pessoal, um abraço a todos vocês que nos assistem. É um prazer enorme estar aqui, como sempre. Né? É isso aí. Eu tenho isso aqui como uma coisa muito boa. Já faz parte da tua vida, né? Faz parte. Mas também 6 anos, Braulio? 6 anos. E é divertido e é muito legal. Bem legal. Muito legal. É muito bacana. E as pessoas gostam e aonde a gente passa, dizem assim, ontem mesmo, Braulio, eu estava no evento onde uma das participantes, ela disse assim, ela mora em Jaguaruna e ela disse, Sibeli, eu acompanho o teu programa há muitos anos. Eu disse, é mesmo? Até quero mandar um beijo para a Fabiola Figueiredo, lá de Jaguaruna. E ela disse, Sibeli, eu acompanho direto, e ainda ficou falando os temas, conversar, eu vejo o Dr. Braulio, isso e aquilo. E agora, antes de nós entrarmos ao vivo, ela mandou uma mensagem dizendo assim, vou acompanhar a live com o Dr. Braulio. Eu digo, olha, abraço para a Fabiola. Claro. Abraço para a Fabiola e abraço para todos, né? Para todos. Que nos prestigiam todos os dias, né, Braulio? Muito legal, muito Braulio, legal. tens medo de mudar? Assim, olha, como está a frase que eu coloquei lá? Coragem. Coragem. A gente vai com medo ou sem medo. A Eu coragem digo não sempre. significa vencer o medo. Eu também acho. Significa enfrentar a situação. Exatamente. E eu venho de o meu pensamento de vida sempre foi assim, Sibeli. Eu posso sofrer por não fazer nada e me arrepender, ou por ter tentado e não dar certo. Eu prefiro me arrepender daquilo que eu fiz do que daquilo que eu deixei de fazer. E mesmo que eu tentei, eu sei que eu tentei e vou tentar de novo porque eu vou tentar. É isso aí. Eu Agora, penso assim. quando eu não faço nada, aí danou-se. Eu vou ficar para trás, eu vou acabar. É isso aí. E eu sempre pensei assim. Então, a vida coloca para a gente situações diversas. E eu não entendo que a mudança vai ser a única rotina, a única coisa que vai acontecer sempre. E aí eu vou trazer, nesse conceito, tem uma historinha que é bem, uma singela, assim, bem simples de entender, dos cavalos. Tinha um cara que criava cavalo na China. Uma família, é uma história chinesa, então ele criava cavalo num sítio. Tinha ele, a mulher e um filho que cuidavam desses cavalos lá. E um dia o cavalo mais valioso fugiu. E aí os vizinhos todos em volta daquele sítio, que era meio separado, mas chegaram, ficaram sabendo e... Poxa, mas que pena, né? Que coisa ruim que te aconteceu. O cavalo mais valioso que tu tinha fugiu, tal. E ele assim, é verdade. Talvez pode ser uma coisa ruim, talvez não. Mas como assim? Talvez sim, talvez não. Bom, passou um tempo, esse cavalo aparece com outro cavalo muito mais bonito que aquele e entra no terreno. Aí os vizinhos ficaram sabendo de novo aquela situação. E que agora, que sorte que tu tem na vida, olha só, apareceu um cavalo, teu cavalo tinha sumido, apareceu um bem melhor. Depende. Olha a sorte, que coisa boa, né? Ele assim, talvez sim, talvez não. Talvez não. Passou um tempo, a China entrou em guerra e o imperador passou nesses lugares, pegando todo mundo para a guerra. Só que o filho desse cara tinha saído com esse cavalo bonito, caiu, machucou a perna, teve que fazer uma cirurgia e o médico falou o seguinte: nunca mais ele vai andar direito. Ele vai ficar manco. E os vizinhos, novamente naquela história, e o teu filho lá? Que azar. Talvez sim, talvez não.
Pô, mas esse cara é idiota, talvez sim, talvez não. E todo mundo nesse questionamento. E aí nessa história, quando passou o cara da guerra e as notícias que se espalharam depois que todo mundo foi para a guerra, os jovens dali, que todo mundo morreu. Não é? Isso correu todos os lugares lá, porque foi para a batalha, morreu todo mundo e o pessoal da vila foi visitar ele. Cadê teu filho? Teu filho morreu na guerra. Ele disse, não. O meu filho, quando caiu do cavalo, ele ficou manco. Eles passaram aqui. Sim. E ele não foi para a guerra. Porque estava manco. Porque ele ficou Exatamente. manco. O que eu quero dizer com essa historinha é simples. Eu tenho que me preparar para as situações. Isso que é sabedoria. É. As situações podem ser boas, podem ser ruins. Elas nunca vão se permanecer por muito tempo boas ou muito tempo ruins. Nós vivemos para cima, para baixo o tempo inteiro. Entre altos e baixos, né, Braulio? E eu tenho que saber o que está acontecendo, eu tenho que perceber isso. O grande problema das pessoas qual é? Que elas ficam viajando, elas criam coisas na cabeça como se coisas impossíveis, se situações impossíveis, se seres impossíveis ou bababá, fossem resolver as situações delas. E isso frustra muito. Isso acaba fazendo com que essas pessoas fiquem paralisadas. Elas ficam sem saber para onde ir e o que fazer, sem resposta para as coisas, porque elas não se prepararam para a situação. Essa história do talvez sim, talvez não, é eu estar aqui no meu presente agora. Eu tenho que fazer a coisa dar certa de qualquer jeito, como eu estou vivendo. E aí, que a gente tem que pegar assim, mas, ô Braulio, tu fala isso como se fosse muito fácil. Pois é, então vamos pegar alguém que passou por situações muito difíceis. Exatamente. Vamos pegar uns exemplos, porque todos vocês são heróis. A Cibele é uma heroína, eu sou herói, o Jackson é um outro herói. Nós vencemos todos os dias para nós estarmos aqui. Nós fazemos força para estarmos aqui. Vocês não pensem que a Cibele não corre atrás, que é só festa na vida, que a minha é só festa. Nós corremos atrás todos os dias. E bota correr nisso, né? Só Se a gente não alcançar, pelo menos a gente está emagrecendo. Cibele, mas assim, ó, é a diferença do herói diário, daquele herói que se torna um herói que é exemplo para todos. Tem um cara, um sujeito, eu aqui quero homenagear também os afrodescendentes. Eu chamo de negro como uma palavra linda, bonita, porque eu estou homenageando o preto para mim, né? Ou branco, branquela. Então não tem nenhum problema, não vejo dessa forma. Eu quero homenagear os povos originários do Brasil. E teve um sujeito que nasceu em 1839, num morro do Livramento, no Rio de Janeiro. Ele nasceu, ele era descendente na família dele de escravos, tá? Descendente direto de escravos. Ele nasceu gago e epilético. Nossa. Gago e epilético. Vocês têm ideia do que é isso? Só que ele se transformou no patrono da imprensa. Nós estamos aqui hoje, patrono da imprensa brasileira. É um dos maiores escritores a nível nacional, que a gente esquece muito os nossos heróis, os nossos exemplos. E ele se chama Machado de Assis. Grande Machado. Escreveu vários livros, Dom Casmurro, tem prosa, tem versos, escreveu peças de teatro, sendo de cor, né? Afrodescendente, lá numa sociedade completamente contrária. Nossa. Um outro... Olha que grande desafio ele enfrentou, né? Mas é isso que a gente tem que colocar, é esses exemplos que eu sempre trago, porque as pessoas, parece que nós não temos isso no Brasil, e assim, é muito interessante que nós esquecemos o que essas pessoas fizeram e o que vocês têm o potencial de fazer. O que nós temos o potencial de fazer e que nós não fazemos nada, porque nós também não nos preparamos para fazer alguma coisa. E para mim, gente, existe uma palavra que eu sempre ouvi, que eu acho podem discordar, uma palavra que se chama motivação. O que é motivação?
É ter motivo para praticar uma ação. Só que assim, ó, eu estou resfriado, gripado hoje aqui, a Cibele já percebeu, eu estou com umas tosse e tal. Se eu hoje acordei sem motivação, eu não viria no programa. Amanhã eu acordo bem, que legal, hoje eu estou bem. Daqui a meia hora me acontece uma coisa, uma hora eu já perco a motivação. Então eu não posso ser assim. Eu não posso viver dessa forma. Eu tenho que ter determinação, disciplina. Eu tenho que transformar as minhas ações em hábitos. Eu tenho que estudar, eu tenho que me dedicar, eu tenho que fazer. E é dessa forma que eu vou me comportar e é dessa forma que eu vou evoluir, vou crescer. Para vocês terem uma ideia, tem um outro exemplo nacional, se chama Juliano Moreira. Poucas pessoas conhecem porque parece afrodescendente também. A mãe dele tem uma discussão, a mãe dele trabalhava em uma casa de aristocratas. Que ele nasceu em 1872. A Lei Áurea, em 1888, 16 anos depois, olhem o que eu vou falar. Ele, filho de uma escrava, a Lei Áurea, então quando veio ele estava com 16 anos. Só que com 15 anos, ele já estava fazendo o quê? Vocês não fazem ideia. Com 13 anos ele entrou na Faculdade de Medicina da Bahia, na Federal. Com 18 anos ele se formou um médico. Juliano Moreira. Então assim, ó, e ele é um baluarte na medicina, na psiquiatria, porque ele acabou com grades nos hospitais psiquiátricos, ele que separou criança dos adultos, ele tentou parar com muita coisa. E nessa época tinha um preconceito muito grande com essas populações, com essas raças, que essas raças seriam o problema, que teriam doenças, que teriam mais doenças psiquiátricas, os preconceitos. Os preconceitos. Então, e aí, né, que a gente tem que entender como é difícil ou como foi difícil para essas pessoas. E muitas vezes você que está aí, nos olhando, está percebendo, nós estamos tendo mudança toda hora. A Cibele convidou de novo para a gente conversar alguma coisa sobre a inteligência artificial. A inteligência artificial está vindo aí, vai ter um monte de desempregados? Vai ter 85 milhões de desempregados, que é a previsão desse pessoal, tá? Só que vai ter mais empregos também. Agora, quem é que vai se preparar para isso? Né? E quem fica parado, fica para trás. Justo. Biga, será que se eu pedir para te colocar umas fotinhos pra gente, dá só tempo? Aí... Dá tempo? Acho que sim. Dá, tem as Biga. imagens aí. Biga, vamos mostrar aquela querido. A uma e a duas ali. Beleza, só para as pessoas entenderem quem é o Machado de Assis Isso. E o Juliano Moreira. O Juliano Moreira, né, aparece uma foto dele no Google. Né, olha, esse é o Machado de Assis. Olha a cor, Assis. Machado de Assis, sim. Afrodescendente ou negro, né? Cor negra. Esse é o Machado de Assis, então vocês se reportem à época dele, né? Agora a próxima é do Juliano Moreira, né? Que era um psiquiatra. Pode passar. Esse aí que foi uma homenagem do Google, quando completou, né? Ele está fazendo 151 anos já. Tá? Então vocês olhem, né, que revolucionou totalmente o tratamento de pessoas com transtornos psiquiátricos mentais no Brasil. Esses são dois heróis brasileiros que, se vocês se colocarem nessa época, na situação que eles estavam, o que eles venceram, o que eles fizeram, é impressionante. E nem morreram de overdose. Ó, nossos heróis morreram de overdose. Justamente. Tem muitos outros heróis mesmo, né, gente? Olha, com o oferecimento do Centro de Educação Infantil Portinhas do Futuro, 3 Portinhas do Futuro, lugar de criança, de brincar, de compartilhar saberes, de crescer, de ser feliz. 3 Portinhas do Futuro no bairro Santa Luzia, Andrino e São Martinho. Eu volto daqui a pouquinho, após um breve intervalo,
com o médico psiquiatra Dr. Braulio Tércios Escobar. E aí, preparado para as mudanças? Não dá para ficar parado, não. Água parada apodrece. Quem fica parado, estagnado, não sai do lugar, não adianta que você não cria raízes. Você não é planta não, meu bem. Bora agir, bora fazer movimento, porque temos que estar sempre em movimento e evoluindo, nos atualizando o tempo todo. A gente volta já já, não sai daí não. Mulheres gostam de... Mulheres pedem pra olhar, mulheres vão juntas ao banheiro, mulheres ainda querem casar. Pois agora, se elas querem, deixem, né? Fazer o quê, né? Tem gente que tá dentro quer sair, quem tá fora quer entrar e tá tudo certo. Hoje nós estamos conversando sobre mudanças. Mudanças são necessárias, gente. Só que a gente precisa estar preparado para isso? Não necessariamente. Eu acho que não tem uma preparação para mudança. A mudança ocorre assim, num simples estalar de dedos. E hoje quem está conversando conosco sobre este tema é o Dr. Braulio Tércios Escobar, que é médico psiquiatra, para quem não sabe ainda, de repente está ligando a TV agora, ou está assistindo pela internet. Então, fique sabendo que o Dr. Braulio é médico psiquiatra e a cada 15 dias está conosco aqui nas sextas-feiras para a gente estar abordando essas questões, alguns temas que são extremamente relevantes para todos nós. E falar sobre mudança, gente, mudar, a gente precisa estar sempre caminhando para frente. Não somos caranguejo nem siri para andar para o lado e muito menos andar para trás. É assim, doutor Braulio? E nós temos que ter a percepção da realidade, gente. Principalmente. Principalmente. Não embarquem em coisas abstratas, ficar viajando. O que eu quero dizer? Na nossa região, quase toda Santa Catarina agora, nós, Rio Grande do Sul, Paraná, o ciclone. Isso. Nossa! O ciclone, vocês sabem das notícias que tivemos essa semana do ciclone. Sim. Né? E o que aconteceu? A vigilância civil orientando, se cuidem, se protejam. Isso é se preparar. Isso é o estar preparado, é eu correr atrás. A melhor preparação que eu posso ter é estudar. Escola. A Cibele foi professora, eu sou professor. E essa semana eu também ouvi um sujeito dizendo que o professor é pior que traficante. Não vou nem comentar, não vou nem comentar. Ai, 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 gente. Para o trem que eu quero descer, nessa estação que eu fico. Tá, mas tu tá entendendo. Tô. Então, assim, é acabar com tudo. Certo. Isso é a coisa toda errada. E nessa questão da mudança e da coragem, de nós defendermos o que é ético, o que é verdadeiro, o que é caráter de cada um, isso que nós temos que formar nas pessoas que convivem com a gente, no nosso meio. Isso é o crescimento do ser humano. Immanuel Kant, um filósofo alemão, ele é iluminista e ele dizia assim, olha, eu vou dar uma mudada aqui, mas o produto final de tudo que nós fizemos aqui tem que ser para o ser humano, para o homem. Não importa, todas as mudanças que venham em benefício da humanidade, da nossa humanidade como seres humanos e no nosso crescimento pessoal. E é para isso que nós vivemos, para conviver com os outros e para todos crescerem. Quando todos crescem, eu cresço junto. Tem um exemplo, Cibele, não sei se tu conhece alguém que morreu pelos outros, ou por outro. Tu conhece? Conheço. Conhece mesmo, assim, real? Conheço, infelizmente. Tem uma história de um cara, claro que todos vocês conhecem Jesus Cristo, que ele mesmo fala, que está na Bíblia, mas tem um cara que se chama Maximiliano Maria Kolbe. Ele, desde pequeno, ele era religioso e devoto da Virgem Maria. E ele cresceu sendo devoto da Virgem Maria, ele se tornou frei franciscano, ele nasceu na Polônia, ele foi estudar em Roma, ele continua estudando sempre, ele esteve no Japão pregando, ele formou vários grupos da Imaculada ou da Cavalgada Imaculada Maria, porque eles
tiragens para Maria, tudo isso, ele sempre foi fazendo isso e ele se deu muito bem nisso. Eles chegaram a vender quase 1 milhão de exemplares, de coisas assim, era muito grande. E depois ele quis voltar para a Polônia, ele era polonês, e ele quis voltar para a Polônia, um pastor franciscano, para vocês terem ideia. E aí o que aconteceu? Segunda Guerra Mundial. Os dois próximos eu vou falar de Segunda Guerra Mundial, por quê? Porque é uma situação também extrema. Para se viver aquilo, vocês imaginam comida, medo, bomba. E ele, como era uma pessoa que se destacava muito, ele abriu uma rádio, ele tocava jornal. E para os alemães aquilo, ele era uma pessoa muito influente. E ele, o que ele dizia dos nazistas? Perdoem os nazistas e rezem por eles. Nós não estamos aqui para julgá-los, eles estão errados, mas vamos perdoá-los. Vamos perdoá-los porque eles não sabem o que fazem. Está lá, Maximiliano. Está aí na imagem. Está aí na imagem. Então, o que aconteceu com ele? Ele foi preso pelos alemães e foi para um campo nazista. Só que, mesmo no campo nazista, ele continuou só pregando. E ele tinha uma saúde muito fraca por causa da tuberculose. Ele tinha tuberculose e tinha muito problema e tal. E um dia teve uma fuga nesse campo de concentração nazista. Sempre que fugia alguém nesse campo, porque não era um campo muito estruturado ainda no começo da guerra, lá quando começou, os nazistas escolhiam 10 pessoas, colocavam essas pessoas num buraco, tá? Num buraco, no meio do campo de concentração, e deixavam essas pessoas morrer à míngua. Não davam mais água e não davam mais comida. Eles deixavam lá até morrer, como exemplo para ninguém fugir. E o que aconteceu? Nesse momento, quando fugiu uma pessoa, os nazistas colocaram todas as pessoas que estavam no campo de concentração lá e começaram a escolheram 10 pessoas. E um desses que eles escolheram era um sargento, se eu não estou enganado, era um sargento polonês, mas judeu, que era da frente de combate ao nazismo. E quando ele estava indo para esse fosso, ele começou a gritar: eu nunca mais vou ver minha família, não vou ver mais meus filhos, eu não consigo, eu não vou conseguir, eu quero viver e eu não quero morrer e não sei o quê. E aquele berreiro todo, aí o padre, o frei, diz assim: olha, eu vou no lugar dele. Todo mundo no campo, isso é contado, isso tem documentos, todo mundo no campo parou esperando que os guardas atirassem no frei. Aí o chefe do campo, que tem um nome que eu não lembro, chegou e disse assim, chegou um tempo que ele assim, tá, tudo bem, cara, vai no lugar dele. E ele foi no lugar desse cara, esse cara não foi pro buraco. E o frei mesmo no buraco, ele começou a consolar todo mundo, começou a rezar e consolar todo mundo, mesmo debilitado fisicamente. Todo mundo foi morrendo. Chegou no 14º dia, passando fome e sede, tinha ele mais 2 ou 3 pessoas. E os alemães já não aguentavam mais aquela situação, fizeram o quê? Injeção letal nessas 4 pessoas e depois queimaram. A história desse Kolbe, depois, João Paulo II, que é um papa polonês também, beatificou e santificou o padre Kolbe e falou o seguinte: esse é o verdadeiro espírito cristão, ele deu a vida por um outro ser, que era um judeu e não era polonês e não importou nada disso para ele. E o incrível, né, qual é? Que esse cara que se salvou estava lá na beatificação, na santificação do Kolbe, quando Paulo II estava, porque ele teve uma vida longa. E ele sempre agradeceu, né, essa situação. Ô Braulio, e para a gente concluir, essa questão da mudança, de que acho que a gente já está quase, né? Está quase, né? Porque... Não, está tranquilo. Não, está tranquilo? Está Tá. tranquilo? Porque a gente fica nessa função ali do tempo, ó. Fala, relógio chique é outra coisa, né? Mas para a gente concluir essa questão da mudança, olha só, no caso, esse que foi beatificado, né? O Kolbe, ele deu sua vida para salvar outras vidas.
né? É muito comum, geralmente, por exemplo, uma mulher que vai dar à luz e que chega na hora, se ela está com uma pré-eclâmpsia e tal, um problema grave na hora, e o médico chega e chama o marido e diz assim, ou o companheiro, ou um familiar, eu consigo salvar a vida só de um. Eu não consigo salvar a vida da mãe e do bebê ao mesmo tempo. Eu garanto um. E aí, geralmente, eles pedem para escolher. Difícil escolha, né? Como é que vai chegar para ti, Braulio, e dizer assim, Braulio, ou o teu filho ou a tua mulher? O que é que tu prefere? E aí, qual seria a tua resposta? Eu vou te dar uma resposta um pouco diferente, Sibeli. Aqui que vocês estão me assistindo, meu pai era médico. Eu sei. Era psiquiatra. Mas meu pai gostava muito de clínica, eu também fiz muito tempo clínica. Meu pai sempre disse para mim uma coisa assim, ele sempre repetiu uma coisa assim para mim, Sibeli. Isso eu quando era estudante ainda. Ele dizia assim, meu filho, o dia que morrer alguém, tu mesmo sendo médico, eu atendi como clínico, eu trabalhei muito tempo no Hospital Nossa Senhora da Conceição na emergência. E ele dizia assim, o dia que morrer alguém e tu não sentir nada, larga a medicina. Eu também acho. Larga a medicina. Exatamente. E aí o que aconteceu, Sibeli? Eu não vou detalhar, mas eu estava uma vez, eu estava acompanhando a neurologia porque eu estava pensando em fazer neuro. E o que acontece? Nós estávamos saindo de uma UTI lotada, né, que no Brasil tem esse problema de UTI, tem um problema de saúde pública, que todos sabem. E na UTI lotada, tá, tinham pessoas que também existem critérios para estar na UTI, para ficarem na UTI, vários critérios, tá? Aí nós estávamos numa discussão, aí o grupo de neurologista tal, aí um neurologista falou uma coisa assim, aquele paciente, ele já está com úlcera de córnea, porque depois ele fica lá, o olho fica aberto, não tem quase, né, não tem lubrificação, não tem nada, porque tem que colocar colírio, mas naquela época, sei lá como mudou, porque é isso há 30 e poucos anos atrás. Quando eu ouvi aquilo, que tinha que desligar porque ele já estava com úlcera de córnea e provavelmente ele não ia... Aquilo bateu de um jeito em mim que eu... não vou. Não é isso que eu quero. Não é que é isso que eu quero. Eu não vou conseguir fazer isso. Não ia conseguir desligar o aparelho. Aí é que tá. Tu tá entendendo o que eu quero dizer, Sibeli? Então, mas então se coloque numa situação exatamente nessa, né? É complicadíssimo. É que quando a gente, às vezes, o que eu quero dizer com isso? Porque problemas todos nós temos. Uns mais, outros menos, um menor, outro maior. Todo dia a gente enfrenta dificuldades, obstáculos que a vida nos impõe. Às vezes não, às vezes com leveza e tá tudo certo. Mas o que eu quero dizer é que todos nós temos problemas. A forma como nós vamos administrá-los é que vai fazer a diferença. Eu recomendo, não entre em pânico, não se desespere, porque ao invés de você resolver um problema, você vai criar outros problemas. Então, tenha calma, serenidade, discernimento para poder enfrentar os problemas, sejam mudanças, porque mudanças são necessárias, gente. Diz assim, Sibeli, para ti parece tão fácil. Quem que disse que é fácil, gente? Se fosse fácil, eu não estaria aqui acordando de madrugada todos os dias. Todos os dias. Né? Todo santo dia, gente, porque eu acordo de madrugada todo santo dia para estar aqui, sorrindo para vocês todos os dias, passando essa energia boa, porque se eu não passar uma coisa boa todos os dias, eu nem saio de casa. O que adianta? As pessoas dizem, Sibeli, tu tens uma energia tão boa, meu Deus. Que bom, eu fico muito grata. E eu confesso para vocês que tem dias que eu não tenho vontade de sair da cama, mas eu penso assim, peraí, e o meu comprometimento com o trabalho, com o povo, com as pessoas que esperam uma palavra bacana da Sibeli, aquele sorriso dela todos os dias. E é por isso que eu estou aqui, mudando dia após dia, tentando ser melhor a cada dia. Porque se eu não for avante, para trás, nem para pegar impulso, como dizia saudoso Rafael Renzel, jornalista esportivo da Chapecoense. Braulio, querido, gratidão. Tá, nós temos uns minutinhos. Mais uns minutos ainda, mas já botaram ali 2 minutinhos. Tem mais um bloco. Tá, não, então vamos pro outro, tá? Mas gratidão pelas tuas colocações que são muito relevantes sempre. Então, fiquem ligadinhos que a gente vai fazer o fechamento no próximo bloco
porque daqui a pouquinho a gente volta e eu quero saber de você. Interaja e diga no Facebook qual foi a mudança mais difícil na sua vida. Eu quero ver. Qual a mudança mais difícil para você? E aí, com o oferecimento do Hospital Nossa Senhora da Conceição, que tem como missão acolher e cuidar do ser humano durante todo o ciclo da vida, a gente vai para o intervalo. E na sequência, a gente volta com o Dr. Braulio Tercios Escobar. Não saia daí não. Até já. Mulheres gostam de flores, mulheres... Olá, estamos de volta. Este é o último bloco do programa de hoje, com a participação do médico psiquiatra Dr. Braulio Tercios Escobar, que hoje veio aqui para falarmos sobre mudanças, né? Por que as pessoas têm tanto medo das mudanças, né? É que o mudar, falar em mudança já assusta. Eu sempre digo que mudanças são necessárias para que a gente possa evoluir. Evoluir. Ai, como precisa. O que eu digo, Sibeli, assim, olha, para mim sair do primeiro ano, não importa lá do primário, o segundo, o terceiro, o quarto, tudo eu tenho que fazer prova, tudo eu tenho que estudar, tudo eu tenho que ter um pouco de ansiedade, tudo eu tenho que ter um pouquinho de medo. Se eu quiser atravessar o molho da laguna nadando, eu vou ter que treinar, eu vou ter que nadar. Eu já afundei de lanche. E eu sei, e se eu não soubesse nadar, eu teria não estaria morrido. aqui. Mas eu me preparei para aquilo de uma certa forma. Eu me preparo para a minha vida. As pessoas não percebem isso. E a gente prepara a cabeça também. Com certeza. É um preparo. Então nós estamos mudando uma era tecnológica que a gente está abrindo agora, que vai ser uma mudança radical no comportamento das pessoas, e nós temos que mudar. E as pessoas que estão ao nosso lado, que não podem mudar, nós vamos ter que tratar de ensiná-las, de ajudá-las. Tanto que agora nós estamos no inverno, vocês, esse final de semana, vocês podem também contribuir com alguma coisinha para ajudar essas pessoas, né, Sibeli? Com certeza. Eu sempre digo, eu sempre recomendo, e assim, a gente até tem no carro sempre, um casaco, uma mantinha, porque se tem alguém na rua, eu não aguento ver. Principalmente nesses dias de frio, um morador de rua desamparado ali, todo encolhidinho. E faz uma diferença enorme. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. diferença. Então eu sempre digo assim, não custa nada, né? A gente andar com um casaco dentro do carro, dentro da bolsa, e assim que a gente encontrar, é só entregar. É só entregar. Não custa nada fazer o bem e sem olhar a quem. E a se gente você... não é nada, gente. A gente daqui a pouco... Hoje a gente está aqui, a gente não sabe o dia de amanhã, né, Braulio? Meu pai sempre dizia, Alexandre o Grande já dizia, né? O caixão não tem gavetas. Todo mundo vai para a cova ou vai ser cremado um dia. Então, do pó eu vim, né? Ao pó voltarei. E é assim, essa é a máxima. Porque não tem... Para que tanto orgulho? Para que tanto orgulho? Quantas pessoas egoístas que tem, que não compartilham nem dos seus sentimentos, imagina compartilhar coisas materiais. Sabe que eu sempre pensei de uma forma assim, né? Uma vez até dei esse exemplo para ti, que a vida, eu tenho, porque eu adoro o mar, mas a vida é que nem o mar. Vamos imaginar o seguinte, está nascendo lá no mar uma onda. Isso. Essa onda vem nascendo, vem crescendo, crescendo, daqui a pouco ela quebra, vai diminuindo, e tu percebe que lá na areia ela vai morrer. Exato. Ela vai acabar. Somos nós. Só que essa onda volta de novo para o oceano e se transforma em tudo isso que está aqui. Exatamente. Eu vejo como uma energia, como o nosso universo. E cada vez que nós poluímos o mar, que nós acabamos com a nossa terra, não importa a forma que nós estivermos, nós também estamos nos prejudicando. Então, eu digo assim, quando nós pudermos ajudar quem está do lado, de uma forma ou de outra, vamos fazer isso. E essa coisa da mudança é muito importante, é justamente por isso que eu trouxe esses exemplos, por isso que nós temos que ter alguns exemplos, não que nós vamos, inclusive, ficar nesses exemplos, nós podemos fazer mais. E muitas vezes nós podemos fazer mais, aquela história que eu falei para vocês dos heróis diários, nós podemos também fazer coisas, não só para nós, para os outros, e ajudar. Essa próxima história que eu trouxe para vocês, que vou trazer, eu acho que muita gente conhece,
Mas, assim, ó, ela é significativa porque esse cara, esse personagem, ele era um agente secreto dos nazistas, ele era filiado ao Partido Nazista, ele tinha uma indústria no começo de esmaltados, assim, de panelas, de copos, dessas coisas assim, e ele era rico, né? Muito rico, parece. E o que aconteceu? Mas só que ele era filiado, ele era nazista. E aí começou a guerra, começou aquela história toda de caçar os judeus e calçar os judeus, e de repente ele assim, pô, tá errado. Tá errado. E ele começou a mudar e começou a proteger os judeus. Ele começou a proteger os judeus de que forma? Ele começou a comprar os guardas para não visitar as fábricas dele, começou a comprar coisas próximas para deixar eles isolados e começou a gastar o dinheiro dele. Tirou a fábrica de um lugar, levou para outros lugares para tentar isolar. E nessa história tinham 1.200 judeus. Olha só, ele era nazista. Ele era nazista. E depois veio apoiar os judeus. É sinal de que nem tudo está perdido. É verdade, Cibele? Claro, olha só, gente. É verdade. Assim, ó, Cibele... Um ex-nazista, gente. Um nazista era um espião. E era um ele espião. era um espião nazista ainda. Essa que é a verdade. Muito pior. Muito pior. Porque então, os espiões eram danados. Claro, mas assim, ó, para a gente ver o que ele percebeu e a história da mudança. O que está certo. Exatamente. É isso que nós temos que nos dar conta. Não importa quem é, a gente está falando de ajudar alguém. Olha o que ele fez, o risco que ele correu. E esse cara, ele perdeu tudo. Tanto que ele perdeu tudo, que depois da guerra, ele saiu da Alemanha, ele veio morar na Argentina. Ele não tinha como se sustentar. Os grupos judeus faziam vaquinha para manter ele. Olha só. Tá? Então, assim, só que é uma coisa de vida, de escolha, de a gente também estar preparado. Claro que ele não era um agente secreto de graça, ele foi preparado, ele tinha treino, ele tinha tudo. Mas eu digo assim, ó, é a gente ser correto, é nós termos valores, nós termos caráter, dignidade. Dignidade, humanidade. É o mínimo. É o mínimo que nós podemos fazer nessa vida da gente. Eu acho que nós estamos aqui para isso. Eu também acho. Né? Porque se não for para isso, do que adianta nós estarmos aqui no tete-a-tete diante das câmeras falando para as pessoas. Para as pessoas. E eu vou trazer, Cibele, tem um videozinho que agradeço ao Biga que baixou da internet para nós. Ótimo. Vamos exibir esse vídeo, Vamos lá, Biga. Obrigadão. Vamos exibir só para as pessoas. Áudio? Tem áudio? Tem áudio. Então solta o áudio aqui para a gente também, Biga, por gentileza. Roda VT.
is the list of all the children. This is Vera Diamant, now Vera Gissing. We did find her name on his list. Vera Gissing is with us here tonight. Hello, Vera. And I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton. Is there anyone in our audience tonight who owes their life to Nicholas Winton? If so, could you stand up, please? Ô, Braulio, me fazer chorar uma hora dessa de novo, Braulio, a gente se emociona, né? Se emociona, emociona muito. E emociona, porque, gente, a primeira vez que eu assisti esse vídeo, eu chorei tanto de emoção, porque saber a emoção desse homem rodeado de pessoas que ele salvou lá na infância delas. E deixou tudo escondido. Tudo escondido. Nunca precisou divulgar nada para ninguém, para protegê-los e para se proteger também. E também nem para se vangloriar, né? Nada. Ele fez isso pelo caráter dele, exatamente, pela formação dele. E saibam, ele também não era desse jeito, ele resolveu fazer essas escolhas. Exato. Todo mundo, ele não era tanto bom assim Não antes. era tão bonzinho assim. Não, mas ele resolveu. Resolveu mudar. Por isso que eu digo, a gente pode mudar. Pode mudar. Tem que querer. E sempre para melhor. E a gente tem que mudar sempre para melhor. Se for para pior, nem mude. Tá bom? Braulio, querido, agora sim a gente pode encerrar o programa. Nessa choradeira os dois. Nessa choradeira toda, as brabuletas vão levantar voo, mas tá tudo certo, porque hoje o dia tá lindo. E aproveita esse final de semana. Eu sempre digo assim, olha, vamos cuidar desse pessoal, desses imigrantes que nós temos aqui na nossa região também, dos índios. Todo mundo. De todos, acolher o vizinho, acolher os amigos, conhecidos e os desconhecidos também, por que não, né? E é assim, com esse pensamento de mudança e de mudança para melhor, que a gente se despede por aqui, desejando a vocês uma maravilhosa sexta-feira e um excelente e abençoado final de semana. Até segunda-feira, se Deus quiser e Ele quer. Com toda certeza estarei aqui esperando por vocês. Tchau, tchau. Mulheres gastam o tempo, não gostam de ver o tempo passar. Algumas gostam de mulheres, algumas choram demais.